A terceira história de Moradores Indesejados da Netflix revela um golpista em forma de colega de quarto. Mentiroso e ardiloso, Youssef Carter conseguiu enganar pessoas de diversos países enquanto se dizia ser um maratonista à procura de patrocínio. Até onde ele poderia chegar para esconder sua verdadeira identidade e sua real intenção de ludibriar seus roommates? Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador e literalmente ao lado de Carla Albuquerque, somos os diretores do canal Operação Policial e também do Investigação Criminal. Continuando a nossa conversa sobre séries, a gente vai falar sobre o segundo episódio da série, não é nem o segundo episódio, é o terceiro episódio da série Moradores Indesejados, que é a história do maratonista Youssef Carter, se eu não me engano esse é o nome dele. Por que pulamos o segundo episódio? Falaremos dele mais no final. Mas os dois grandes episódios, segundo Carla e eu aqui conversando, teria sido a primeira, da Serial Killer, que vocês já viram, e esse terceiro maratonista, que é um grande golpista, a lá Ana Delvey e o golpista do Tinder. Ele conseguia enganar pessoas para conseguir o que ele queria, mas nem todo o tempo, nem o tempo inteiro. Carla... A Carla fez uma super lição de casa, tá vendo? Isso aqui é tudo pesquisa dela. Então, nós vamos entrevistar ela sobre o Youssef. Carla, você gostou desse episódio, pelo menos? Então, como a gente estava conversando, é uma boa produção, novamente, mas eu acho que quando a gente foi checar o ano de produção da série, que eu falei, Beto, vamos ver o ano de produção da série, porque está faltando muita informação. Que a Carla é aquela que é chata, né? Eu fui procurar. E o Beto falou, não, a série foi produzida... O ano de produção como oficial é 2022, que é o ano de lançamento. Sim. Nada impede de não conseguir descobrir se ele foi produzido, vamos supor, durante a pandemia e parou e foi lançado agora. Mas tudo bem que ele tivesse sido produzido em 2020. 2020. Aí eu descubro um monte de informação anterior a 2020 e é chocante, porque não está na série. De novo, são informações que estão faltando e que eu acho que fica aquela lacuna, aquele buraco. Porque quem vai ver True Crime quer entender, né, toda a história. Ali ele contou um pedaço, um bom pedaço, por sinal, mas falta muita coisa da história desse homem. Indo para o final do episódio, no final eles falam que a última notícia que se tem sobre ele é de 2018, que ele teria ido para a Dinamarca e usaria um nome falso hoje. Mas até a gente chegar, quando ele foge, quando ele vai embora do Chile, foi o último lugar por onde ele passou, que nós conhecemos pelo episódio, o que você acha que ele é? Ele é um golpista, a la Ana Delvey? Com certeza, ele é um golpista. Eu acho que a Ana é uma golpista mais sofisticada, né? Ele é o típico golpista, né? Quando você vai ver, ele aplica pequenos golpes, aí ele tenta também colocar grandes golpes. E, de novo, por que as pessoas caem nos golpes? Aquela, né, psicóloga já explicou. Porque você acha que a pessoa está falando a verdade. Então, muitas vezes ele lidou com pessoas que não eram de outros países, né? Então, inclusive, ele foi criado na Dinamarca, que é um país, vamos colocar aí, né, um país top, onde é o país que é considerado que você tem a melhor qualidade de vida, porque as pessoas não mentem, as pessoas elas têm um estilo de vida muito integrado na sociedade. Então, o que deu errado com esse cara, né? Aí ele passou por uma avaliação psicológica na penitenciária. Quando ele vai preso no Chile. Isso. E ele foi considerado um psicopata. Então, talvez seja... Então, independente de onde ele tenha morado, a educação que ele tenha recebido... A gente já sabe que psicopata nasce psicopata. Exatamente. As amizades que ele tenha tido excelentes amigos, e a gente vai ver aqui, né? Ele nasceu psicopata. Então, ele realmente não tem muita preocupação se ele está causando dor ou sofrimento ou está estragando a vida de alguém, porque ele só pensa na vida dele ali, É da natureza dele. Ele era um cara que ele se passava por maratonista, por uma pessoa que conseguiria, através do esporte, levar a bandeira do país e até mesmo de outras nacionalidades que ele inventa ser, como, por exemplo, da Palestina. Ele engana uma pessoa na Dinamarca, sendo
que ele falava que ele era da Palestina e que ele gostaria de levar essa bandeira da Palestina por essas aí, maratonas internacionais. informação que não está na série, né? Ele de fato, ele nasce em Beirute. Mas Beirute está bem longe da Palestina. Exatamente. Ele é libanês, né? Ele é libanês, ele nasce em Beirute. Bem longe não, está próximo, mas não é palestino. E o que ele conta é que o pai dele constantemente vivia bêbado, né? E era uma pessoa abusiva. Mas ele não tinha ligação. A família dele, apesar de ele ter nascido em Beirute, a família dele não tinha ligação nenhuma. Eles não eram palestinos. Não. Pelo menos aí não o que acontece? A mãe trabalhava num hospital e os pais tiveram 5 filhos. E 2 dos irmãos do Youssef morreram de forma trágica. Eu não consegui levantar aqui como é que eles morreram, mas eles morreram de forma trágica. Até uma irmã dele aparece sendo citada no episódio dele e parece que ela tem muita reticência assim, sobre ele, exatamente porque a família foi enganada por ele também. E o que acontece? Aqui eles confirmam que ele tinha habilidades atléticas assim incríveis. Ele era realmente muito bom. E já começou isso na escola. A primeira corrida dele, a primeira maratona dele foi com 11 anos de idade. Ele correu a primeira maratona dele. Então, dentro do golpe dele tinha um fundo de verdade. Ele era um maratonista de fato, ou gostaria de ter sido mais do que ele realmente foi? Sim. Aí o que acontece? Eu acho que ele deve ter... O que deve ter acontecido? Eu acho que essa coisa da maratona talvez fosse uma coisa boa na vida dele, mas ele se junta à infantaria dinamarquesa com 18 anos. O exército. No exército. Eles colocam aqui na infantaria, né? É quando os pais dele se separam. Aí os pais dele se separam e ele, então, ele se torna um mariner dentro da Royal... Tem até o nome aqui, vamos pegar correto para falar dele? Deixa só eu pegar aqui, gente, para não falar o nome errado. Peraí. Só um minutinho. Porque a Dinamarca é um país monárquico, né? Monarquia parlamentarista, se não me engano. E aí é onde ainda tem a realeza, de fato, por isso que tem o Royal no nome. Aqui, não, exatamente. Ele ficou 10 anos na Royal Danish Navy, ou seja, na Marinha Real Dinamarquesa. Então, ele ficou 10 anos e ele ficou dentro da área de forças especiais. Era como se fosse um mariner americano, né? Então, ele era, tipo, praticamente um super fuzileiro ali. E ele foi considerado, ele recebeu o título de bravura. E ele disse o seguinte, se ser, né, um herói é mergulhar e nadar com tubarões, então eu sou esse herói. Isso tudo, gente... Porque ele nadou e mergulhou com tubarões? Não sei, isso tudo está numa matéria de uma jornalista, o nome dela, matéria muito boa, tá? Vale a pena quem quiser conhecer mais da vida do Youssef, que é da Francesca Mary, e ela é do Texas Monthly. Na verdade, ela escreveu essa matéria em 2015. Essa matéria é enorme, olha aqui, são mais de 34 páginas. E, na verdade, tudo que está na série está nessa matéria. Dessa mulher, dessa Francesca. Inclusive essas personagens que todas aparecem. Todas essas personagens e mais. O inglês, tem o britânico lá tem o que foi no Brasil enganado, o pessoal do tem Chile. Tem a Kelly, tem a Molly, tem o cara todas as outras. Dinamarca. Sim, ela fez um... E é tudo que está na série. Então, e o que eu entendo é que a série bebeu muito ou até comprou os direitos dessa matéria, sim, pode ter comprado. Isso não aparece ali, a gente não sabe, né? No Inventando Ana, isso fica claro. Com ele, não. E aí, depois ela vai escrever uma outra matéria, mais para frente, porque essa é de julho de 2015, ela escreve uma outra em dezembro de 2015, depois que ele sai já da penitenciária e continua aplicando golpes, que aí a série não mostra mais. E o golpe dele era muito assim, me ajude a fazer uma maratona, no primeiro golpe, e eu quero levar a bandeira da Palestina comigo. Então, pelo menos esses golpes que aparecem no episódio. Então, ele consegue falar com o palestino na Dinamarca, que tinha essa adoração à sua pátria, que queria mostrar que a Palestina era muito mais do que o que corria somente no meio jornalístico.
E aí eles começam, inclusive, uma vaquinha online para ver se ele consegue fazer. E aí ele vem para o Brasil para fazer uma maratona em Santarém, no Pará. Fazer Jungle Marathon. No Santarém, no Pará. Essa maratona, acho que ela acontece de 2 em 2 anos, não necessariamente é no Brasil, eles vão mudando de país, né? É que essa maratona especificamente Foi no ele Brasil, veio para cá. isso. É. Sabe o que eu acho que aconteceu com ele, Beto? É o seguinte, ele deve ter... Ele chega a ficar em primeiro lugar Sim, na primeira bateria, né? Depois ele é desclassificado. Ele deve ter sofrido várias lesões ao longo desses 10 anos que ele ficou nessas forças especiais. Porque lá eles fazem exercícios que são, né, de uma extrema força física. Imagina você ser um mariner, né? Não é, ele não fica sentado fazendo burocracia. Ele deve ter se machucado, então ele deve ter problemas, que isso eu tentei investigar, a ficha médica dele, eu não consegui levantar. Mas eu acredito que ele tenha problemas, sim. Ele tenta fazer as coisas e ele não consegue. Então ele se inscreve, ele tem o desejo real de... eu não acho que essa é uma parte mentirosa dele, mas é um problema para ele, porque ele se frustra, ele não consegue chegar até o final. Ou será que é preguiçoso? Ele até ganha uma primeira batida ali, porque a segunda batida ele já não quer mais tanto, porque o que ele quer mesmo é aquele dinheiro fácil para ter ido até lá. Ele já estava no Brasil, enquanto ele fazia a primeira bateria, que ele ganha, ele já estava aplicando um golpe num britânico que também estava na maratona. Sim. Não seria também um pouco de uma preguicinha, não? De ir até o fim? É mais fácil enganar mais um tonto e levar mais um dinheirinho? Ficção. E é o perfil do psicopata. Eu não sei qual é a persona que ele cria ali, né, para dar esses golpes. São todas muito parecidas. Na matéria dessa jornalista, logo no começo, ela fala o seguinte, quer ver, tem uma parte muito interessante, que ela mostra o seguinte, que a Kelly, que é essa mulher que ele quase matou, ele tentou matá-la, mas não conseguiu, eles tinham ali uma certa tensão. Mas depois ela ficou muito impressionada com ele, que ele era muito altivo. No começo ela não acreditava nele, ele percebia. Mas depois tanto que, assim, ela cai na conversa dele, né? Sim, mas só voltando um ponto antes da Kelly, tem ele lá no maratona, quando ele está em Santarém, no Brasil, tem um britânico junto cara, eu não sei também como é que ele tinha tanto dinheiro assim no bolso dele aqui no Brasil para comprar um apartamento, inclusive em São Paulo. Ele, vamos comprar, quero comprar um apartamento no Brasil. E aí, esse maratonista, esse Youssef, ele meio que encanta esse inglês e do nada o inglês fala, então vamos ser sócios. Mas sócio, sendo assim, eu entro 100% com dinheiro, você entra com o quê? Não, nada. É muito estranha aquela relação. Como que ele consegue... Você não consegue transportar valores assim... Tão altos, Não, e se você não declarar e você for pego com esses valores, você vai ser preso. Então, lógico, eu posso entrar, sei lá, com $100 mil num país, mas eu preciso declarar aquele dinheiro. Eu tenho que explicar aquele dinheiro, da onde está vindo, para que está indo, para até provar que eu não estou usando aquilo para nenhum crime, né? Para nenhum ilícito. Ele começa a se passar, não é? Por um advogado brasileiro com e-mail falso, com esse inglês, se eu não me engano, acontece isso, para que o inglês começasse a fazer uma tratativa porque eles pesquisam e descobrem que para ele comprar como estrangeiro um apartamento em São Paulo, ele precisaria ter um escritório, porque você precisa comprovar que aquele dinheiro, inclusive, não é lavagem de dinheiro. É lícito. É lícito. E aí, é muito doido, porque aí eles vão para o Chile para uma outra maratona. Então, mas olha só que estranho. Aí ele assina uma promissória num guardanapo de papel. Nenhum inglês pode ser tão estúpido, vai. Por mais que você esteja confiando nele, o mínimo é que não é possível que você não vai conseguir... você fala assim, olha, tudo bem, eu até vou te repassar o dinheiro, estou acreditando no que você está me contando, é um super negócio. Mas você vai para algum lugar para fazer um documento. Você vai checar. Como é que você... Eu acho que ali tem alguma coisa que não nos foi contada. Eu acho que pode ter tido um romance. Eu acho que ele tem um quê de também... A gente conversou disso antes, de ele ter se utilizar... Eu acho que não o libanês, o libanês não, o palestino. Não, mas talvez o inglês... romance do palestino fosse a paixão pela Palestina. Isso. E a
O britânico e a própria americana no Chile Sim. deve ter alguma faísca passando por Ele é um lado homem mais... que não é feio. Ele deve ser extremamente sedutor. Depende muito da foto que se mostra. Essa foto mesmo é horroroso. Não, sim, mas o que eu uma quero- outra foto... Mas ele é um homem grande, forte, ele tem essas Aquele já tá características, melhor. né? Ele tem, você vê, ele tem testosterona. Então ele é assim, Árabe. exatamente. Então ele deve, né? Você chega, Viril. exata. E aí o que eu acho que nesses tanto porque a gente vai ver lá na frente os outros casos de pessoas que ele também dá o golpe, e é sempre assim, existe uma questão de um romance, Que não coisa que não é estão aqui. mostrada. Não Tá. estão aí. Mas daí ele sai, vai pro Chile com uma parte do dinheiro do britânico. Pra E comprar ele essa entra no passagem. Chile também com esse Com dinheiro. esse dinheiro. E assim, é um risco enorme. É um risco enorme. A gente já viu vários casos de pessoas que chegam no país e são presas. Porque está lá, tem uma declaração alfandegária. Você está trazendo bens, você está trazendo moeda. Se você mentir e você for parado, dependendo do país que você está entrando, você está com sérios problemas. E aí no Chile ele também faz uma maratona, ele chega em primeiro lugar nesse primeiro round aí. Aham. O paquistanês vem da Dinamarca até o Chile para ver, ele consegue mobilizar corações e mentes. E aí ele já estava morando numa casa, que era meio que uma pensão coletiva ali, uma república, quando chega essa Você americana. sabe o que ele né? me lembrou? É que você ainda não viu a série. Tem uma série muito boa, mas é uma história real também, do cara que inventou o WeWork, esses coworkings de escritório. Ele é um israelense e ele chegava com essa coisa meio esfuziante, ele contava, e todo mundo entrava na história do cara. Só que ele, na verdade, ele não estava dando um golpe, é diferente do cara do Ele estava sendo WeWork. visionário. Ele estava sendo visionário, mas ele era muito doido. E as pessoas entravam na loucura dele. Então, porque ele sabia falar, ele tinha um jeito, ele era muito atraente, ele falava aquilo que você queria ouvir. De novo, o que eu acho que aconteceu com esse, ele também ele já chegava, ele contava os feitos dele no exército dinamarquês, entendeu? Então, ele desperta, né? Então, você vê uma moça que veio do Texas tentando encontrar uma vida no Chile, sair daquela... ele também escolhe bem as suas figuras. Esse inglês mesmo, ele também estava meio frustrado com a vida dele. Praticamente eu comecei a falar, será que é o homem daquele outro documentário, né, do Polvo? Só que do Polvo é lindo, né? É porque ele estava com muito dinheiro no bolso, vindo para uma maratona Por no que que Brasil. ele estava com esse dinheiro Pra todo? comprar um apartamento. Queria né? fazer negócio no Brasil? Pode ser, tem vários... Mas você não precisa trazer o dinheiro vivo. Aliás, não traga em dinheiro vivo. Faça transferências internacionais. será que ele você estava achando garante. que se ele tivesse dinheiro vivo, ele faria um negócio melhor? Tipo... Mas quem quer fazer um negócio internacional sabe que é bobagem fazer assim. Agora, no caso dele, daí ele vai para o Chile, daí esse britânico vem encontrar com ele no Chile, encontra com ele na maratona, ele tenta matar o britânico. Aí o britânico pega e vai embora. Consegue fugir. Pode, perde o dinheiro, mas ficou com a vida. Pode ter se frustrado se tinha algum romance. Eu E acho aí que tinha uma paixão ali. Eu acho que pode ter uma coisa de sexo também, pode ser. Desejo, né? Uma coisa frustrada. Que ligação é essa que você consegue ser tão forte com o outro assim? Daí ele pega, está nessa república e chega essa americana que, em princípio, não gosta dele. Isso. E quando ela vai passando o tempo, eles tinham que entregar a casa, acho que o dono da casa queria a casa de volta, alguma coisa assim, e ela não queria sair da região central, ele inventa, ele diz que tem um monte de imóveis. Ninguém enxerga, mas ele tem um monte de imóveis, por que ele mora numa pensão? E tem uma coisa estranha, porque na série, ele diz que eles estão com uma mochila com muito dinheiro. Ah, não, mas daí é quando ele já vai para tentar matar ela. Porque daí eles começam ele começa a pegar dinheiro emprestado de todo mundo, eles falam, não, então vamos pagar o aluguel. Ele pega um aluguel adiantado desses pseudos apartamentos que ele teria e ele nunca entrega a chave. Aí eles têm uma pressão, queremos a chave. Aí ele dá uma na mochila para ela, falando, esse é o dinheiro do aluguel que você vai me ajudar a levar lá e pagar na... Você sabe de quanto a gente está falando? Quanto que é? Você me falou, mas fala. $1.000. Porque do jeito, pra mim, sei lá, ele tava com uma dinheirama na mochila, né?
Ah, mas se for em nota de um... Qual que é o dinheiro chileno? Um peso chileno, pode ser, Gente, né? mas $1.000, na boa. A gente está falando, sei lá, 10 6 notas mil de reais. 100. O que é muito para uma pode ser pouco para outro, mas no caso dela, ela tinha um dinheiro dentro da mochila que seria o dinheiro do pagamento do aluguel daquele mês, sei lá. Eles vão andando por Santiago, ruas desertas, acabam parando num bar, porque eles que não lembram de área imobiliária, bebem juntos. Ela fala que na entrevista que ela dá para essa jornalista que depois de algumas semanas na casa, ela admite que ela começa a sentir o magnetismo do Youssef. Ou seja, ele já tinha conseguido envolvê-la, né? É sério, tem uma coisa engraçada que são umas animações, que eu até gosto delas, mas para mostrar que a pessoa é má, daí a animação Olho. pega e fecha o olho. E aparece quando ela desconfia de alguma coisa que ele está falando, a animação vira e ele está assim, vou matar essa idiota. E aí ela vira o foco dele, essa moça aqui vira o foco dele, porque ela em princípio poderia desmascará-lo. E ele pega ela, todo mundo sabendo que ela estava levando o dinheiro do aluguel dos apartamentos. Agora, só uma coisa antes, eu não me lembro, tá, dessa informação na série. Mas aqui, na matéria, a jornalista explica, porque elas perguntam, cadê as chaves? Que ele não volta antes dele sair com ela. Elas perguntam, cadê as chaves do local para onde a gente vai se mudar, né? Ele fala, não estou sem as chaves. E ele conta aqui na matéria o motivo, ou ela conta, dele não estar com essas chaves. Que já era para você falar, gente, esse homem está mentindo. Que ele diz que ele chega muito animado e fala assim, não, eu não trouxe as chaves porque eu tive que salvar 3 mulheres de um sequestro no Atacama. Gente... No deserto do Atacama? Está aqui escrito, no Atacama. O deserto, ele foi até lá? Ele foi até o deserto e voltou. E ele salvou 3 mulheres que estavam sendo sequestradas no deserto. 3 mulheres... E por que ligaram para ele pedindo dinamarquesas, ajuda? não sei. Aí ele estava junto com uns antigos amigos dele, né, dessas forças especiais dinamarquesas. Então, olha só, era um grupo. Olha só a história que ele conta, né? Eu adoro desses ele golpistas. ele é da CIA, do FBI. As mentiras são tão óbvias, MI6. Gente, você foi pro deserto do Atacama? Fazer a conta, né? Mas você já foi, já não voltou? Não deu para ir voltar. Também com as pessoas, elas têm que tomar cuidado para não serem enganadas, assim. Aí ele vai, pega essa moça, ela começa a beber com ele, ali parece pela animação que tem animação de desenho mesmo que eles fazem, parece que tem uma certa paquera no ar, e ele tem a brilhante coisa para ela e fala assim, como a imobiliária já deve estar fechada, você quer ver uma privada de ouro? Sensacional isso. À noite, depois de terem bebido todas, né? Um lugar que pegou fogo, você quer ver a privada de ouro? Mas nem se o lugar fosse... Para que eu quero ver uma privada? Se você me convidar para ver uma privada, eu já vou achar esquisitíssimo. Por que teria uma privada de ouro? Eu vou te achar um porco, você me querendo Quem que vai deixar uma privada de ouro? Não, por que quer me convidar para ver uma privada? Que é isso? Uma privada? Aí, de ouro. Privada é privada, pode ser de ouro, diamante e tal. Mas quem vai deixar uma privada de ouro? Vamos combinar que isso deve ter muito... Imagina, se uma barrinha já vale muito, mas uma privada de ouro. Mas daí eu espero que ninguém vai fazer uma privada de ouro maciça, no máximo seria banhada. Mas daí ela topa aí ver uma privada. Já acho um pouco porco esse tipo de convite. Aí ela vai até esse lugar, eles entram para ver a privada de ouro, no lugar que pegou fogo, que estava incendiado. E aí lá ele bate na cabeça dela, enrola ela, uns lençóis põe dentro de um saco. Acha que matou, né? Acha que matou e ele volta para casa. E ela volta pega a mochila depois. Com a fortuna de $1.000. E ela acorda e percebe o que aconteceu com ela, que ela estava num lugar cheio de fuligem e tal, e consegue voltar para casa. Eu só não entendo uma coisa, como é que eles voltam para casa os dois, porque, em princípio, ele não sabia onde estava. E ela também disse que tinha andado muito e estava num lugar que ela não conhecia. Não, e ela, pelos relatos que estão aqui do hospital, ela fica sem enxergar durante muito tempo. Ela ficou com os olhos envenenados. Sim, porque né? como os olhos foram muito machucados,
Então, se ela não estava enxergando, como é que ela consegue chegar lá? Isso também ficou meio obscuro, meio nebuloso ali. Bom, mas o fato é que ela chega... Mas ela vai parar no hospital, sim, tem a ficha médica dela ela do hospital. chega, vai até a casa, aí ele abre. Onde você estava? Estávamos todos preocupados. Porque ele lá estava dizendo que ela tinha sumido com o dinheiro dos aluguéis. Então, portanto, as pessoas não poderiam ter os apartamentos que eram dele. Isso. E ele ia ali com a mulher até um lugar para pagar na imobiliária, sendo que o apartamento é dele. Então, e aí ela escancara, conta o que é, ele foge, vira aqui meio com um homeless, e aí consegue uma advogada. Bom, no fim ele acaba indo para julgamento e vai tem uma preso. parte interessante aqui, estava pegando até aqui, da advogada, que era assim, como é que essa advogada chega nela? Porque elas tinham, é o que está aqui na matéria, né, dessa jornalista, que elas eram fãs do Seinfeld. Participavam de um grupo de fãs do Seinfeld. Então é por isso que essa jornalista chega até ela. É uma informaçãozinha Essa tola. advogada chega até ela. Chega até ela. Mas é interessante, é por conta do Seinfeld. Do Seinfeld Ele foi que preso ajuda. pouco tempo, ele foi preso 6 meses, porque Ele ficou Chile, 360 dias. Então a pena o dele. Chile parece ter penas muito brandas, porque ele foi julgado por tentativa de homicídio. No Brasil seria uma pena um pouquinho maior. Sim. E aí ele vai embora para a Dinamarca, segundo o documentário termina, falando que em 2018 ele teria ido embora para a Dinamarca, era a última história que aconteceria, que ele poderia estar aí dando golpe em pessoas. Um pouquinho antes de terminar, tem um cara que fala que parece que ele tinha ido para Costa Rica e tal. O que você levantou antes e depois de golpes dele? Então, vamos lá. O que a matéria diz a jornalista, inclusive essa jornalista fala com ele, tá? Ela entrevista ele. Para essa matéria que é de? Dezembro de 2015, tá? E ela fala, depois que ela entrevista, ó, Youssef era tão encantador, parecia que ele poderia se safar de quase tudo. E Kelly, a Cali, né, não foi a primeira e nem seria a sua última vítima. Ou seja, depois da Cali, tiveram outras vítimas. Então, assim, o que o Beto explicou, depois de uma intensa busca, ele foi apanhado em Santiago, ele passou por uma análise psicológica, né, por psicólogos chilenos, que disseram que ele tem traços de psicopatia, então ele foi considerado um psicopata. Depois que ele cumpre a pena de 360 dias, ele vai para Costa Rica, ele se muda e vai para Costa Rica. Tá? E lá, o que ela diz aqui, ó, e a sua compulsão pelo golpe continuou, sob o pseudônimo de Joseph Carter. Então, ele já muda o nome dele já lá na Costa Rica. E vai dar golpe em alguém? Sim. Que é essa daqui? Sim. Aí ele rouba $3.500 de um expatriado texano. E rouba, Como? E rouba, ele fala aqui, $19 mil de uma canadense com quem estava namorando. Ele namora essa canadense e rouba $19 mil. Quando a canadense soube de sua identidade, ele tentou sufocá-la com um travesseiro, levantando o travesseiro apenas no último momento. Então, ele não mata. Ele vai, mas não mata. Ele quer matar, mas não termina o possível. Aí, o seguinte, o organismo de investigação judicial, o equivalente do FBI na Costa Rica, disse que, por estar namorando a canadense, não foi possível provar que ela não lhe deu permissão para sacar o dinheiro no seu caixa eletrônico. É, de novo, aquela história do Tinder, da Ana. Você entrega o seu cartão, porque para ele sacar o dinheiro, ele precisava ter a senha. Ele saca, né, do caixa eletrônico. Que aí ficou, que era a palavra de uma pessoa contra outra. Mais importante para eles lá, que era a palavra de um estrangeiro contra o outro estrangeiro. Então, ou seja, a polícia local não quis interferir. Uma disputa entre dois turistas. Todas as acusações foram retiradas. Aí ela diz o seguinte: no entanto, enviei um e-mail a Youssef em março para perguntar sobre as alegações na Costa Rica. Para minha surpresa, ele respondeu na manhã seguinte. Sim, ele responde para ela. Olá, Francisca, que é o nome da jornalista. Gostaria de falar com você. Escrevi de volta imediatamente, mas não recebi uma resposta até 9 dias depois. Aí ele escreve de novo.
Olá, Francisca. Eu não tenho nenhum problema em falar com você, mas eu quero saber se você só vai escrever o que eles te falaram ou você vai questionar o que eu vou te dizer. Embora eu tenha enviado e-mails para ele repetidamente depois disso, nunca mais ouvi falar dele. Minha história saiu e Youssef manteve um perfil relativamente baixo. Hoje ele usa, a última vez que ele foi descoberto, ainda nessa matéria aqui de 2015, ele tinha um perfil no Facebook como Youssef Maria. E ele estava correndo a 20ª maratona da Costa Rica. E continua. Ou seja, a maratona é um negócio dele. Os maratonistas precisam tomar cuidado. Mas eu acho que a foto dele hoje foi muito divulgada e pelo que essa jornalista explica, esse grupo de maratonas, eles ficam de olho também. Então, pode ser que pra gente isso não chega porque a gente não corre maratona, mas acho que entre eles, então vai ficar cada vez mais difícil dele dar o golpe. E aí o que acontece? Ele tá aqui, ó, ele vai ali e ele depois dá um golpe numa outra mulher que ela era especialista na cobrança de uma grande empresa de logística. Não vou falar o nome aqui, né? E que morava na Costa Rica. E, de novo, ele também dá o golpe nessa mulher. Ou seja, só na Costa Rica, ele também rouba dinheiro dela. E aí tem várias fotos na matéria dela com essa mulher lá na Costa Rica. E aí eu levantei também uma outra coisa interessante dele. Aí ele escreve para ela, aqui, ó. Não, na verdade, quem escreve é essa mulher que ela chama de AB. Ela fala, eu me senti mal por ele, mas também senti obrigação de avisar as pessoas do que estava acontecendo. Então, elas trocaram bastante informação, a jornalista e essa mulher que é maratonista, que também estava correndo maratona. Aí ela fala... Ela acha que talvez o Youssef possa mudar essa... Porque as pessoas, elas tentam acreditar que ele possa melhorar. É aquela questão... Com ela vai ser diferente. Não, e que é aquela questão, se ele de fato é um psicopata, não é questão de melhorar ou piorar, ele é o que ele é. Sim. Ele não vai... ele não acha fazendo nada de errado. É a fábula do sapo e do escorpião. E aí o que acontece? Saiu depois uma outra matéria num jornal aí já lá da Dinamarca, que é esse aqui, ó, que afirmou que ele foi visto em 2020 na Dinamarca. Que é esse aqui o nome do jornal aqui, ó. Eu vou falar, cadê o jornal? Vamos lá. Tá aqui, ó. Bom, é um jornal que chama Nordisk. É um jornal dinamarquês. E tem uma matéria de 2022, de março, de 5 de março de 2022. O jornal é o Nordisk, dinamarquês. Depois que a série já estreou. Sim, depois que a série já estreou, dizendo que ele foi visto na Dinamarca. Ou seja, como é que ele também consegue dinheiro para ficar viajando, né? Porque Costa Rica, Chile, se você Dinamarca... pega 19 mil dólares de uma pessoa, 4 mil dólares de outra, 3 mil dólares, você consegue fazer alguma coisa. O que eu sempre penso é, como que as pessoas podem ser menos vítimas de pessoas como o Youssef? Difícil, né, Beto? Porque a gente teria que passar a desconfiar de todo mundo, né? O que eu digo, me perguntaram isso, o que eu digo, aí eu vou te dizer assim, coisas que eu acredito. Por exemplo, eu acabei de te conhecer, você já me pede dinheiro emprestado, desculpa, eu já corto. Dinheiro emprestado é algo muito sério para você pedir para alguém. Pelo menos para mim, na minha vida, nas minhas relações. E para você pedir para alguém, tem que ser alguém que você já conhece há muito tempo, para você saber do caráter, de que ela realmente vai te pagar, ou se você sabe que ela não vai, pelo menos você está dando dinheiro para uma pessoa que você gosta e que já tem com você um histórico de vida. Emprestar cartão de crédito, dar cartão de crédito, para uma pessoa que você conhece, nenhuma dessas pessoas que foram enganadas pelo Youssef, conhecia ele há mais de 2 meses. Concordo, mas você não acha? Aí eu acho que tem um componente aí, Só uma coisa, não é que ele pegou o cartão de crédito da carteira, foi lá e roubou. Não é a Ana Delvey que pegou o cartão da milionária americana e vai lá e compra sem ela perceber. Não, a pessoa tirou o dinheiro, então a pessoa tinha senha. Mas, de novo, para mim é a história um pouquinho do golpista do Tinder ali também.
Nenhum deles confirma, mas eu acredito que exista ali entre eles um envolvimento emocional. Só uma mulher, né? Que você falou que ela estava namorando, que é a canadense. Que é a canadense. Que essa realmente assume que era uma namorada. Exatamente. Aí o que acontece? Mas eu acho que essa Kelly, possivelmente esse inglês, por tudo que as pessoas relataram para essa então, jornalista... eles vivem todos a síndrome do príncipe encantado. Então assim... Que ele estava sempre sorridente, que ele contava histórias, Mas entendeu? que bom, né? Mas daí ela ter que confirmar, isso é só o tempo. E a outra coisa que eu falo, pesquisa, o Google tá aí para isso também. Mas é que ela tá A pessoa que chega já contando tudo que Por que você uma mulher sobe na moto do maníaco do parque, daquele homem? Mas aí a gente foi para uma outra enfermaria. Não, mas assim, Beto, as pessoas estão fragilizadas. Tudo bem, mas eu acredito mais numa mulher com a baixa autoestima, conforme o maníaco do parque buscava, de cair no golpe dele daquele momento, porque naquele momento ele está falando tudo aquilo que ela está precisando ouvir naquele momento, que é, você é linda, você é isso, você é modelo, não sei o que lá, olha, tô aqui com a foto, vamos, ele é bom de lábio. Outra coisa é ele enganar as pessoas que não estão nesse mesmo movimento dessas mulheres maníacas do parque. Você está falando de pessoas que estão maratonistas, correndo, que estão pelo mundo, isso, aquilo. Em princípio, deveriam ser pessoas que estão um pouquinho mais espertas, porque você já está fora da sua cidade, fora do seu convívio social, da sua própria natureza. Pegando o britânico, ele conhece esse cara em Santarém, no Brasil. Em 2 semanas ele já está sendo sócio de um cara para comprar um apartamento, sociedade essa da qual o bonitão aí nem dinheiro vai dar. Mas aí tem o fato seguinte, a gente só ouviu pela série da Netflix e pelas matérias que eu levantei aqui, a versão dele. A gente nunca ouviu esse Youssef Carter falar. Seria interessante também ouvir, por mais psicopata que ele seja... Não, eu ia querer saber como é que ele consegue convencer as pessoas. Porque alguma coisa essas pessoas não estão contando. Tem alguma informação que elas não estão passando. Que seja, Paty, vai, eu não quis contar que ele foi meu namorado. Beleza, mas que mais? Porque ele não chantageou ninguém. Não tem chantagem, que ele pegou e descobriu que o britânico tinha roubado a empresa. Mas o britânico não deixa ali um pouquinho, dizer, eu estava meio infeliz com a vida. Não, ele disse que ele até por conta de tudo o que aconteceu com ele, com o Youssef, dá para se entender ali que ele pensou em finalizar a existência dele. Mas antes disso, até quando ele vai ali correr essa maratona, não tem o que motiva ele, não lembro de ser uma coisa tão baixo astral assim. Que ele quer uma nova experiência na vida dele. Todas essas pessoas, naturalmente, estão buscando novas portas. Ela fala isso, essa moça. Como é o nome daquela outra série? Que essa, para mim, é fantástica. Para mim, essa é a melhor de todas da Netflix. Que aí vou lembrar aqui, como é que é o do Serpente? O Paraíso e a Serpente. O Paraíso e a Serpente? A série O Paraíso e a Serpente também, de novo, aquele casal, eles enganam todas aquelas pessoas. E é pior, roubam a identidade, matam aquelas pessoas. Tudo bem, eram hippies, estavam querendo uma... Mas é sempre alguém que está querendo procurar alguma coisa que não está muito feliz. Mas ali era mais sofisticado. O que eu digo assim é que no caso dele, do Youssef, não tinha nenhuma sofisticação para enganar. No caso do Paraíso da Serpente, eles estavam, por exemplo, acho que é Taiwan que eles estão, num cassino, ela tá linda, a moça tá linda, e ele tá um gatão também, o cara lá, o indiano. Ele percebe que o casal é um casal de namorados, pergunta, você quer dar o anel de noivado para ela? Eu trabalho com pedras preciosas, eu faço um bom preço. Ele cobra um preço, mas ele dá um desconto. Se vocês forem para Bangkok, tá aqui. Vai lá na minha casa, me dá o telefone, fala, vem aqui, me avisa. Vocês ficam lá em casa, eu tenho uma casa super legal. E tudo isso era verdade. Davam festas, né? Davam festas, faziam tudo. Tudo era verdade. O que eles só não sabiam, essas pessoas, é que elas seriam ou convidadas a fazer parte de um esquema de transporte, de mula de pedras, ou vocês vão morrer. No caso do Youssef, ele é um aprendiz. Ele não tem nada para te oferecer, a não ser se for o sexo dele. Porque o resto, ele não tem mais nada. Ele é um mentiroso em tudo. Então, o que eu digo para as pessoas assim, pelo amor de Deus, dar o cartão de crédito. Se for essa pessoa chegar e quiser mexer na sua carteira, não. Pode ter um mês de namoro, não. Pode ter o melhor beijo do mundo. Eu entendo o que você está falando. Vai mexer na tua carteira.
Você tem que... Não. Acho que você tem que desconfiar um pouquinho, né? Eu não acho que, assim... É muito triste a gente viver com essa régua, tentar baixar a régua, no sentido, eu não vou fazer, logo eu acho que você também não fará, mas eu tenho que ficar pensando, não, mas será que ele pode fazer? Não é porque eu não vou fazer que ele não vai fazer, né? Então, a gente vive... É uma paranoia, isso é uma coisa horrorosa, mas, infelizmente... Quando a gente assiste essas histórias de true crime, e aí são vários golpistas, não são poucos, não. Aí tem nos mais variados estilos, né? Tem, sei lá, o cara do Paraíso da Serpente é um grande golpista, ele é um psicopata, um serial killer, ele é muita coisa, né? Esse aqui já é um aprendiz, ele já é um aprendiz. Ele ficou famoso até porque agora. ele não matou ninguém ainda, né? Ele ficou... A gente espera que não mate também. A gente não sabe se não matou, né? A gente porque sabe das quem ele tentou matar e não Isso. conseguiu. Se ele matou em outros golpes, a Pela gente não canadense, quando ela, pelo menos o que ela informa aqui na matéria, que ele não consegue ir até o final. Ele não tem também coragem. ele é agressivo com o paquistanês. Sim. Ele tenta matar o britânico e ele tenta matar a americana. Ele tenta. Talvez uma hora ele consiga aprender como matar de fato ou outras pessoas ele tenha conseguido. Ele foi, né, oficial, né, das forças especiais da Dinamarca. Ou seja, ele sabe como matar também. E ele sabe como machucar. Ele foi treinado para isso. Além disso, ele procura pessoas que, se aparecerem mortas, sem documentos, no país onde eles forem encontrados, talvez eles sejam colocados como indigentes. Por quê? Se ele matasse o britânico lá no Chile ou no Brasil e roubasse todos os documentos daquele cara... Quem é aquele cara? E jogasse ele no meio do mato, nunca você conseguiria encontrar num banco de dados nacional do país com digital, isso, aquilo, que aquela pessoa quem é aquela pessoa? Que é a intenção que ele tinha. O que aconteceu do Paraíso da Serpente, que graças àquele, né, aquela pessoa que trabalhava no consulado, porque as pessoas iam morrendo e como eles eram turistas, ninguém sabia quem eram aquelas pessoas. Não tinha identificação. Até hoje um pouco poderia ser assim. Então, assim, ele tenta matar o britânico lá em cima, num morro ali, que se ele jogasse para baixo, aquele corpo ia ficar, se um dia fosse descoberto, já era. Ou estava em super em estado de decomposição altíssimo, ou já seria osso e tudo mais. No caso da americana, nesse lugar que estava todo queimado, que era um lugar abandonado, ela ficaria ali, talvez se ela fosse vir a ser encontrada, ninguém ia descobrir, ela não tinha documento. Não tinha nada. E era um lugar que ele escolheu ali a dedo, né? Para se encontrada demorassem muito. Talvez então, o cheiro, ele né? nunca, pelo que a gente vê das personagens, a canadense. É uma canadense na Costa Rica. O outro é outro... Não tem uma costarriquenha. Outro texano também. É, outro texano. Ele não pega alguém do local. Porque se ele pegar um brasileiro dentro do Brasil e fizer isso, talvez descubra mais rápido. Porque... tem identificação, tem família procurando, tem papiloscopia, tem uma série de possibilidades de chegar mais rápido de quem é aquele corpo da vítima. Todos os personagens que ele busca, esse golpistinha aí, esse maratonista, para serem como presas, são pessoas que, se morrerem no local onde ele estiver, as pessoas não vão ser descobertas. Então, ele também, eu não sei se não tem por aí lugares por onde ele passou, ele deve ter passado, turistas que morreram e não sabem nem que eram turistas. E as famílias em seus lugares estão procurando. No caso dele, a gente sabe quem não morreu. Quem morreu a gente não tem certeza, porque não foi investigado, ou não chegou até ele. E eu falo para as pessoas também, gente, olha o Instagram, olha o Facebook, olha... não, eu só vejo mídias sociais. Eu entendo, se eu pudesse também não teria nenhuma. Mas a realidade da vida se impõe mais e a gente acaba tendo. Uma pessoa tem muito avessa a tudo, é um pouco esquisito. Porque a gente comentou isso outro dia. O Jeff Bezos pode se dar o luxo de não ter mídia social. Sabe por quê? Porque ele não sai da imprensa. Não, põe o nome dele, Jeff Bezos, você já sabe quem é. O Google mesmo vai ter. Não é possível que você não tenha nada, absolutamente nada sobre você. Nada no Google, nenhuma mídia social. Eu tentei levantar muito as informações dessa Jungle Marathon, mas como ela é muito antiga, não tinham mais informações ali. Eu queria ver se tinha algum depoimento... enfim, eu não achei. Se alguém mais corroborava com as informações do inglês, o que aconteceu com ele, por que ele se machucou. Pegar o golpista do Tinder e a Ana Delvey.
Olha, numa boa, se você cair hoje num golpe de qualquer um dos dois, ou até desse moço aqui, se fazedor de gostosão da maratona, talvez você queira brincar com o psicopata. Porque, gente, uma coisa boa a Netflix fez, né? Mostrou essas caras desses Sim, isso, bandidos para o mundo inteiro. Isso eu acho que é muito bom. E o que acontece? Isso tudo acaba replicando, né? Por exemplo, mesmo essa matéria dessa jornalista que ela fez em 2015, que é muito anterior à série, ela passa a ficar muito atual, porque as pessoas começam a ter curiosidade, começam a procurar também. Então, elas entram nos mecanismos de busca, elas vão passando para frente. E ela fez um bom trabalho aí, porque como a Kelly era do Texas, eu acho que essa era a grande ligação, o grande elo, a história, né? É que nem pegar o Maníaco do Parque de novo, de exemplo. Recordista de cartas amorosas num presídio. Ele, inclusive, casa com uma mulher, que depois pede a separação, porque diz que ele é muito esquisito. Não, gente, eu não entendo isso, é que nem o ela, outro. Mas ela achava o quê? Que ele era o quê? É ele e o Marcola do Ele PCC, era, ela não né? entendeu o que é maníaco do parque, ela achava que ele ficava plantando árvore e florzinha. Não dá, Mas, assim, não dá nem pra você ter pena. De novo, as pessoas acham que é que é mentira. E que comigo vai ser diferente. Não vai. As pessoas pensam assim, né? Comigo não será assim. Ele vai mudar por mim, o meu amor vai transformá-lo. Não vai transformar você, o cartão de crédito numa coisa usada, sua conta corrente numa furada, e você não vai nem poder ter dinheiro de volta, porque primeiro que ele já gastou. Eu acho que as pessoas elas precisavam talvez se informar mais em relação a esses perfis psicopatas, né? Esses perfis de golpistas, para entender o modus, né? Como é que eles operam. Deles ali. E tem uma coisa que eu digo assim, né? O Tinder também fala isso. Não, mas eu pedi só dinheiro emprestado, elas emprestaram porque quiseram. Na verdade, ele não cometeu crime nenhum. Pois é, na tua cabeça. Porque a gente tem que entender, a gente vai até trazer esse caso aí com mais informação, que não está na Netflix. O crime que ele comete o golpista do Tinder. Foi de... Falsidade ideológica. Que é falsificar documento, e depois aí um outro aí que já é a família lá do bilionário do diamante, que ele se passa pelo herdeiro, então essa família está acionando. Mas de verdade, as outras... Ele chega, conta uma história patética e a mulher cai na história e dá o cartão para ele. Eu sempre digo o seguinte, só Mas empresta... ele não colocou uma arma na cabeça dela e fala, me dá aqui seu cartão. Empresta um dinheiro. Você quer emprestar dinheiro? Você empresta aquele dinheiro que não vai te fazer falta na sua vida e não vai tirar o seu condomínio de deixar de ser pago. E eu acho o seguinte, se você vai emprestar, empresta pensando na sua cabeça, eu dei o dinheiro. Se ele voltar... Ok. Foi uma grata surpresa. Com você. Agora, as pessoas, você se endividar. Peraí, você está precisando de dinheiro, eu vou lá e me endivido para você. Mas qual é a lógica? São dois... Seremos dois endividados e eu vou me ferrar mais ainda, porque você não vai me pagar. Se eu estou devendo dinheiro, logo... Não, eu acho que assim, tem uma questão aí de a pessoa se colocar num risco desnecessário. E todas as vezes que eu vejo... tirando do primeiro episódio Moradores Indesejados, que aquele esquizofrênico é levado até a casa daquela maldita... Vovó serial killer. Aquela pilantra velha. No caso desses outros do golpista, aqui do maratonista, é horrível o que eu vou falar, mas parece que a pessoa se pôs para ser enganada. Posso cair em bobagem? Acho que posso, porque eu sou humano, mas dinheiro meu você não vai mexer. Então, já avisando aqui, golpistas, não adianta vir atrás de mim pedindo dinheiro. Falou em dinheiro, eu corto relação. Não suporto gente que mal te conhece já pede dinheirinho. Que é isso, rapaz? Nem me conhece, tá louco? Não, e você sabe a questão do dinheiro, que eu acho que é muito importante? Eu aprendi até isso com a minha filha, né? São coisas que a gente não para pensar. Minha filha estuda economia, ela fala o seguinte... Quando a gente vai comprar alguma coisa, ou quando a gente vai emprestar o dinheiro para alguém, aquilo significa um tempo de vida seu. Então, por exemplo, quando eu compro, sei lá, um celular, quanto custa aquele celular? Quanto eu ganho? Então, quanto tempo da minha vida eu estou empregando para ter aquele bem? Quanto tempo da minha vida eu estou empregando para emprestar um dinheiro para você? Significa que você está emprestando vida, né? E quando você compra alguma coisa, você está gastando o tempo da sua vida ali, né? Então, quando a gente passa a entender, eu falo assim, não, tem toda a razão. Então, assim, eu preciso de tantas horas do meu trabalho para poder adquirir esse bem. Eu preciso de tantas horas do meu trabalho para poder te emprestar esse dinheiro. Quando a gente...
mudar um pouquinho a perspectiva do olhar das coisas. Talvez você fale, não, então, bicho, não vai rolar, porque eu não vou te emprestar isso. Significa que eu vou, sei lá, tô falando aqui de 50 dias meus de trabalho. Não, né? E eu tenho uma outra coisa dele também, que eu também sempre comento assim, se você vai viajar e você está bebendo isso aqui, não fica abrindo tua carteira, mostrando para alguém que acabou de sentar do seu lado, está batendo papo com você. Ele está vendo teus cartões, quantos dias você tem, que hotel que você está, daí você já conta alguma coisa, você fala alguma bobagem, você vai... Quem bebe, quiser te dar um golpe, ele está na tua frente. Ah, sempre. Chegou alguém para ficar batendo papinho tonto com você, tal, não sei o que lá, É que dá nem uma desconfiada. uma vez a gente estava gravando com a doutora Herbela, né, que é a delegada lá de Congonhas. E ela fala, olha, vocês vão dar uma volta aqui comigo. Presta atenção como as pessoas são desligadas. Então é o seguinte, ela mostrou coisas pra gente que são chocantes. Então, assim, as pessoas deixam a sua bolsa escancarada, aberta. A mala, ela pega uma mala e sai andando, a pessoa nem viu. A pessoa não vê. É que, lógico, depois ela devolveu a mala. Só que o que acontece? O cara que é o golpista, ou o ladrão, ou o criminoso, ele está de olho nessa sua atitude. Ele está vendo a tua fragilidade. Ele tá uma hora na sua frente. Enquanto você está relaxado ali, naquela situação, ele, muito pelo contrário, ele está ali, ó, ligadíssimo. Falou, opa, aquilo ali é vítima fácil. Vamos sentar do lado dela. Vai no restaurante, vai dar um jeito de arrumar uma mesa perto da sua, vai tomar um drink ali junto com você, vai te oferecer um drink. Numa festa, numa balada, tá vendo, ó, tá tonta lá, tipo, já vai se aproximando. É mais ou menos isso. A gente tem que, infelizmente, a gente tem que desconfiar daquilo que é muito fácil. Um amigo meu uma vez falou, não, mas é que ele disse que ele era isso. Tava com sei lá, de onde que era a roupa. Falei, amor, mas se ele quer te dar um golpe, você acha que ele vai estar como? Uma roupa bem ruinzinha, falando pra você que ele deve pro mundo e que ele, na verdade, tá desempregado. Você vai, ó. Não, ele já te sacou. Eu falo, ele tá uma hora na tua frente. Então é óbvio. E outra, eu falo, se o cara for mesmo todo milionário, ele nem vai te contar, assim. Porque ele também não sabe quem é você direito. Ele não sabe se você não vai querer dar o golpe nele. Então as pessoas também têm que se dar... Pô, a menina aí vai alugar um apartamento de um cara que diz que tem um monte de imóveis e esse cara mora numa pensão com ela. Qual é a lógica? Se o cara tem um monte de imóveis, ele vai morar sozinho. Então, se ele tem tudo isso de dinheiro, um monte de imóveis, por que ele pedia dinheiro emprestado pro cara ali para comprar pão na padaria? Não existe esse tipo de coisa. Então, eu falo para as pessoas como se ligar para não ser vítima de um golpe é não permitir porque todos esses golpistas são novos na sua vida. Então, dá um tempo, espera a pessoa se mostrar um pouco mais. Já não sai amando todo mundo de uma vez só. E a sorte de todas essas pessoas que estavam aí para contar que elas estão vivas, né? Porque quando você pega aí o golpista do Paraíso e a Serpente, aquelas pessoas morreram. É só a ficção que está conseguindo contar as histórias deles. Então, assim, foi trágico, né? De novo, a história do Maníaco do Parque, do Aparício Basílio. Também foram lá, vamos na minha casa, vamos beber uma bebida, estavam querendo dar o golpe. Eles queriam roubar o Aparício, não era isso? Não, o Aparício, Não, a história é que eles estavam no bar, na boate, acho que é Reba o nome da boate. E eles pedem uma carona. Eles não iam, tipo... Não, tanto que o Aparício estava indo, ele morava na Bela Sintra, ele foi pego embaixo... Mas foram ele foi dar uma lá. carona. Você não vai dar carona? Uma pessoa que você não conhece. Então, mas de novo, porque também viram, conversaram, pediram uma carona, sabiam que ele era um homem muito rico. O Aparício Basílio era super E aí o que acontece? O que aconteceu com o Aparício? Morreu, né, gente? Morreu de morte morrida horrível. Uma carona que é assim, o que você vai colocar dentro do teu carro? Não, por isso que eu falo que o problema não é essas mídias sociais. Não, o problema é a mídia social, você usa a seu favor, inclusive. Para pegar, se o cara tá lá com o Instagram cheio de fotos só dele, mas ninguém, que você não consegue ligar a nada, ele é o rico milionário, uma foto no barco, ele podia estar no barco alugado por algum amigo, ele tirou lá a foto fazendo a rica do iate. No apartamento legal, quem disse que esse apartamento é dele? Numa viagem para Paris, viagem para Paris você faz hoje em 27 mil vezes. Calma, o Instagram, ele vai te mostrar, então a mídia social é a sua coleguinha, se você souber usar ela a seu favor. O que as pessoas elas têm tido muito hoje, também conhece uma pessoa no Tinder e já leva para casa. Você conhece uma pessoa na boate, já pôs no seu carro.
Você está numa maratona, no meio de Santarém, que não tem nada para fazer ali no meio da selva amazônica, depois da maratona, você está contando para um homem bobo que você é mais bobo ainda, que você está com não sei quantos mil pounds no seu bolso. Beto, nós mesmos conhecemos um golpista. Mas isso daí a gente não conta, né? Tem mais coisa que você queira falar desse caso, Carla? Tem uma pergunta que eu não te fiz, que você gostaria que eu tivesse feito? Que essa é outra frase também de camiseta. Tem algumas, que caso é este? Não. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu tivesse feito? Não, mas a maior golpista mais um. de todas se chama Elizabeth Holmes. Essa, pra mim, é a maior golpista. Do Dropout, que a gente botou como sugestão de séries no da Ana Delvey. Tá, Que eu vi o documentário Hulu. fantástico. Eu estou esperando terminar de passar os episódios para ver de uma vez. Da ficção. Daí a gente faz um episódio desse. Vamos fazer. Tem o documentário que está na HBO, não deixem de ver, e a série está no Hulu. A série é fantástica. Olha, essa é uma série que foi muito bem pesquisada. Tudo, Beto, parece que tem até as falas. Tem umas trocas de WhatsApp que eles conseguiram, que eles criam ali. A atriz estava incrível nas fotos que eu vi, nos videozinhos. Olha, é realmente... Que é a menina do Mamma Mia, né? Ainda não chegou até o final, ainda tem três episódios. Eu estou esperando terminar, porque essa é uma que eu vou ter certeza que vou começar no sábado, às 2h, vou terminar domingo, meio-dia, parando para dormir. Essa é uma grande golpista. Elizabeth Holmes. Essa série que a Carla falou, a gente vai falar ainda dela, mas a gente deu ela de sugestão no final da Ana Delvey, Inventando Ana, que tem 2 séries. Uma que é documentário mesmo, que eu acabei de esquecer o nome, que é da HBO, que é mas ótima. Mas vai estar aqui, eles vão que colocar... é da Elizabeth Holmes. As informações para vocês assistirem. Que eu acho que é o Sangue, não sei o que lá. E a série de ficção chama The Dropout, que foi baseada nos fatos reais. Essa mulher, ela inventou uma máquina de fazer exame de sangue com uma gota de sangue, que isso é impossível. Ela conseguiu levar 4 bilhões de dólares, foi chamada de novo Steve Jobs, virou amiga do mundo inteiro, ela era maravilhosa, era um crânio. A série, porque na série eles mostram como é que ela engana o pessoal do Walmart. Aí você tem... Não, tem uma hora Não, que... Walmart ou Walgreens? É Walgreens, desculpa. Que é lá onde ela põe as máquinas. Aí... É Walgreens. É Walgreens. Aí o que acontece? Walgreens é uma rede de supermercados dos Estados Unidos, uma rede de tipo farmácias. Walmart nos Estados Unidos. Mas também supermercado Walgreens, também. é de verdade, não é Walmart, desculpa. Aí o que acontece? Tem um cara que eles chamam, que é um grande especialista para fazer a verificação na questão dos exames, e ele só queria fazer uma coisa: eu preciso verificar o seu laboratório. Só que ela sabia que ela não tinha nada, o laboratório era uma grande mentira. Você vê a volta malabarismo que ela dá. Uns 3, 4 dias, eu falei, gente... Eu comecei a ficar nervosa por causa daqueles executivos. Eu falei, gente, o coitado desse especialista... Isso é na Delvey, que ela falou assim, já fiz a transferência, deve estar chegando na sua conta. E não chegava a transferência. Não, mas aí, o seguinte, para os executivos entrarem naquela, vamos dizer, naquele negócio, eles precisavam ter a certeza de que a máquina era segura e que ela existia, era segura. E eles levam esse grande especialista para dar, tipo, a chancela, o carimbo. E ela, porque ela burra não tinha nada, o que ela faz junto ela com aquele... Ela consegue enganar eles? Eles entram com dinheiro mesmo sem ter visto o laboratório? Como ela então tem mais é que perder 4 bilhões de dólares. Porque uma coisa coitadinha... Não, ela não engana esse cara. Esse cara ela não consegue enganar. Mas o que ela faz? Ele tentando explicar para o cara, que era o CFO lá do Walgreens... não entre nisso. E ela ia por aqui, já, sabe, cantando, colocando... Gente, o que ela faz... Eu comecei a ficar nervosa. Eu queria entrar dentro da televisão e falar, meu Deus, como esse homem... Por isso que eu tenho que terminar de ver a série. Mas é a série muito tem boa. que terminar os episódios de entrarem no ar para ver tudo de uma vez. A gente vai trazer essa série para vocês aqui também. Desse caso, mais alguma coisa que você quer falar? Nada. Não. Só para ele, cuidado com maratona. Quem corre maratona... Olha bem a cara desse tonto. Uma outra coisa, a gente não vai falar especificamente, fechadamente, das últimas 2 histórias do Moradores Indesejados, porque uma delas é uma história de amor passional. Que é um coreano que vai morar com uma ex do exército, uma mulher que era do exército americano. Uma ex-oficial do exército. Uma ex-oficial do exército americano. E ele se apaixona por ela. E ele não quer sair de morar com ela. Eles eram roommates porque ele queria casar com ela. Ela não quis, ela ainda liga para o 911, faz umas coisas.
Mas a morte ali, ela é muito mais passional, mas pelo amor não correspondido. Ele não era um golpista, Não. né? Ainda também não era um serial killer. Tenta ser, porque depois ele ele era um coreano, mas ele estava nos Estados Unidos desde os 3 anos, aí ele começa a falar que nem coreano que não fala inglês. É que eu não consigo, eu acho que esse episódio é o que está mais desconexo dentro da série. Porque quando você vê a velhinha lá, porque para mim é o melhor episódio da serial killer, aquela que ela faz a persona. Eu gosto muito do Maratonista, eu gosto desse Aí, tudo bem, ela também é psicopata, serial killer, ela é tudo, né? E tem seus furos, a gente aqui já até trouxe os furos da série, para vocês darem uma olhada, mas ela tem esse quesito. Aí, o maratonista, ele também aplicou vários golpes, né? E, inclusive, continuou aplicando golpes, mesmo depois, né, do que foi apresentado aqui, apesar da série ter sido feita após as informações que a gente levantou, a série não mostrou, mas ele continuou dando golpe na Costa Rica e possivelmente lá na Dinamarca também. Já esse coreano, é o que você falou, ele não era um serial killer. Um serial killer, ele se apaixonou por aquela mulher, aquilo tudo é errado, né? O que é muito fantástico na história é como pegam ele, né? Aquilo que é pelo Google Earth. Assistam, isso é bom também. Essa é a melhor parte da série ali, como ele é pego, né? E a outra história é de um homem que eles chamam de serial ocupador. É um cara que vai ocupando apartamentos de pessoas e não sai porque ele conhece muito bem a lei americana. A lei americana é muito esquisita nessa parte. É o país que mais defende a propriedade privada, mas a que você mais pode detonar pela lei. E aí, o que acontece? É um episódio que eu acho que ele é muito importante para os americanos, para aquela cultura americana. Mas pra gente, assim, você assiste aquilo ali, é até estranho, porque é uma outra lei. No Brasil, aqui não vai... Porque, por exemplo, ele entra num apartamento, ele consegue mandar uma carta. Ele recebe uma conta qualquer dentro do apartamento dele. Ali já configura que ele mora naquela casa. Você não pode tirar ele de qualquer maneira. Isso. Tem que entrar num processo... Você tem um processo que vai demorar, em média, 3 meses. Infelizmente, a questão, né, do direito nos Estados Unidos, você precisar de um advogado, você realmente precisa ter muito dinheiro. Então, as pessoas acabam não processando esse cara, porque a quantia de dinheiro que você vai precisar desembolsar é muito grande. Então, é um problema, porque também a pessoa não tinha aquele dinheiro. Se ela vai procurar um roommate, que na verdade, é uma pessoa para dividir as despesas com ela... Ela já não tem dinheiro. É porque ela já não tem muito dinheiro. Aí o cara, muito esperto, conhecia muito bem a lei, falou, opa, então eu já estou indo aqui porque ela já não está conseguindo pagar o aluguel sozinha. Quanto mais ter dinheiro para pagar um advogado, para vir me processar. E as pessoas não tiram, nos Estados Unidos é muito como você tirar referência de roommates da vida. Não pegava o documento do cara para preencher os papéis necessários para ele fazer parte do prédio. Tem ali muitas falhas humanas ali das pessoas também de permitir que esse cara entrasse. Mas ele entrou em vários lugares. Até que ele termina matando o irmão dele mais velho, que não aguentava mais tirar ele da cadeia. E ele acaba morrendo. Ele morre, né? Ele morre. Prisão. Ele se mata na prisão. Ele se mata na prisão. Ele se enforca na prisão, né? Era uma pessoa que tinha um perfil bastante infeliz, né? Eu não acho que ele é um psicopata. Eu acho que ele é uma pessoa infeliz. Ele tem um componente de inveja muito grande, porque o irmão deu certo e ele meio que não deu. E era para ele dar certo. Era para ele ter dado certo. Ele tem a série mostra ali, né, nesse episódio, a relação de um amigo deles em comum na infância, e o irmão se afasta dele, e ele acaba matando o irmão lá na frente. Mas, assim, de novo, vale a pena você assistir, porque você está vendo a série, mas, de novo, aquilo é muito uma realidade dos Estados Unidos, não é uma realidade do Brasil. Aquelas leis não servem para cá, e, de novo, é uma coisa, né, lei, ela é muito específica para o país. Cada país tem a sua, tem uma legislação. Mas é chocante. Assistam também. São 2 episódios nesse caso. Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente falando do Moradores Indesejados. E a gente volta em breve, com certeza, com mais... Isso aí, assistam. Séries. The Jinx, Robert Durst, que é muito bom. Elizabeth Holmes, que é excelente. Esses são 2 documentários que estão na HBO. O do Dropout, que é a ficção da Elizabeth Holmes, que está no O Hulu. Paraíso e a Serpente, quem não assistiu, assista, porque é
Esse é Netflix. Fabuloso. Essa é uma série da Netflix que eu realmente O aplaudo. O Dropout é uma série de um canal chamado Hulu, que é da Disney nos Estados Unidos. Um canal não, um streaming nos Estados Unidos. No Brasil, ele passa Na Disney Plus. Não, não passa na Disney Plus. Tá sim, tá na Disney Plus. O Dropout, ele pode estar na Star. Na Star Plus, desculpa, é. Que é, que não tem é o Hulu, mesmo grupo, Tá na Star. Que é uma série adulta, né? Que é da Disney também. Então é isso. Obrigado, Então, até a próxima.